Olá pessoal, tudo bem? Eu vou explicar hoje sobre o processo de solicitação de reembolso. O processo é bem simples, baseado em algumas etapas. Primeiramente, o solicitante vai solicitar o reembolso, onde ele vai preencher algumas informações que são obrigatórias para a continuidade do processo. Ao seguir com o processo em criar documento, esse documento que será gerado é o anexo referente à sua comprovação, onde pode ser um PDF, uma imagem ou um arquivo texto, certo? Após a criação desse documento, segue para aprovações de um ou mais aprovadores, no qual os aprovadores irão decidir por ajustar o reembolso, por reprovar o reembolso ou por aprovar esse reembolso. Após a aprovação desses aprovadores, a aprovação segue para o gestor, onde o gestor poderá reprovar e comunicar ao solicitante da reprovação. Pode solicitar ajuste novamente ao solicitante ou aprovar. Ao aprovar, o reembolso ele segue para duas atividades paralelas, que são elas: analisar a disponibilidade orçamentária, que cabe ao financeiro fazer essa análise, e análise política de reembolso, onde cabe ao setor de auditoria interna fazer essa verificação. Quando as duas análises estiverem em conformidade, ela segue para uma tomada de decisão que é o valor do reembolso. Se o valor do reembolso for até R$ 5.000, a aprovação segue para o gerente. Caso a aprovação seja acima de R$ 5.000, ela segue para a aprovação do gestor, do diretor, onde ambos podem decidir ou por aprovar ou por não aprovar e comunicar ao solicitante da reprovação. Caso um ou outro aprove a solicitação, ela segue para a efetuação de pagamento, que é de responsabilidade do financeiro, onde vai efetuar o pagamento e vai comunicar ao solicitante da efetivação do pagamento. Eu vou fazer uma instância aqui, solicitar uma instância aqui para pagamento pelo diretor, ou seja, com valor acima de R$ 5.000. Vocês podem observar que foram carregados alguns campos no formulário e os mesmos não estão habilitados para edição, como o ID da solicitação, o nome do solicitante, a data da solicitação, a hora, a prioridade, que eu vou colocar neste caso alta, o departamento do solicitante, a função, o CPF possui máscara, o e-mail possui máscara também. O tipo da despesa vai ser uma viagem. A data da despesa não pode ser posterior à data de hoje, senão o sistema alerta. Vou colocar o valor aqui acima de R$ 5.000 para ir para a direção. Vou colocar aqui uma passagem aérea. Vou me colocar como um provador para facilitar a aprovação. Vou definir dois aprovadores. Professor. De um colega. Vou definir o tipo de pagamento. E eu vou solicitar.
Para solicitar a aprovação desse reembolso, mais duas atividades são geradas no Keyflow. Uma atividade que é para o Enoch e outra atividade para o professor. Ambos deverão fazer essa aprovação, certo? Eu vou verificar aqui essas atividades onde estão para poder pegar como aprovador. Senão eu não consigo aprovar essas atividades. Deixa eu ver qual é a atividade superior. Atividade superior é 061894. Deixa eu carregar as informações. A atividade do professor é 061895 e a do Luiz é a 896. Vou fazer alteração de ambos para poder fazer a aprovação, certo? Vou tirar o executor aqui, tirar do Thiago e passar para mim como aprovador. Que a outra atividade é do Enoch 061896. Vou na minha central de tarefa para fazer essa aprovação. Podem observar que eu posso aprovar, reprovar ou solicitar ajuste. Neste momento aqui o campo observações ele não é obrigatório. Eu vou simular aqui uma reprovação, esse campo deve ficar obrigatório para obrigar o preenchimento. Observe que agora ele ficou obrigatório, mas no caso eu vou aprovar. Eu vou fazer a aprovação da atividade que era atinente ao professor. Pode observar que no anterior eu fiz um fluxo de reprovação. Vou fazer agora um fluxo de solicitação de ajuste e o campo vai se tornar obrigatório. Pode observar que o campo ficou obrigatório, mas eu vou aprovar. Após as duas aprovações, eu vou verificar agora a atividade raiz. E dar continuidade. Opa. Então, demitividade. Acho que eu estou pegando a atividade errada. Desculpa aí, pessoal. Acabei me embaralhando com os filtros. Atividade do professor foi aprovada. Atividade do Enoch foi aprovada. Certo. Deixa eu ver qual é a atividade de instância superior para mim verificar qual é a solicitação correta. Só um minuto.
Essa aqui é a atividade 061894. Desculpe, tá, pessoal? Isso acontece. Vamos pesquisar pela atividade. Deve estar na minha central de tarefas. Pode observar que os campos são carregados e desativados para evitar a edição dos mesmos, certo? Pode ver que os aprovadores que foram adicionados anteriormente, que um foi o professor e outro foi o colega Enoch, foram substituídos, certo? Por mim. Eu defini o Pix, agora vou fazer a aprovação do gestor. Aqui nós temos os campos aprovar, reprovar e solicitar ajustes. Caso eu solicite ajuste, esse campo fica obrigatório. E reprovar, a mesma coisa. Eu vou aprovar aqui para dar continuidade. Com a aprovação do gestor, segue para as duas atividades paralelas, certo? Que uma é orçamentária e outra é verificar as atividades, analisar as políticas de reembolso. Vou aprovar ambas. Podem observar que os campos são carregados e não editáveis até a solicitação do reembolso. Pode ver a aprovação do gestor, é visualizada pela aprovação da política de reembolso. Vou aprovar aqui. Nesse caso aqui, se eu aprovar, eu não preciso pôr um motivo. Mas se eu reprovar, o campo fica obrigatório. Vou colocar em aprovar aqui, ele não é obrigatório. Se for ajustar, ele se torna obrigatório, certo? Eu vou aprovar aqui para dar continuidade no fluxo. Vou aprovar a disponibilidade orçamentária. Com a aprovação da disponibilidade orçamentária, o fluxo deve seguir para aprovação do diretor, já que a solicitação de reembolso é acima de R$ 5.000. O mesmo comportamento para esse campo, vou reprovar, torna o motivo obrigatório. Vou ajustar também, eu vou aprovar. Agora vamos seguir para a aprovação do reembolso, que deve estar na mão do diretor. O diretor vai verificar as informações anteriores, onde vai ser visualizada a solicitação do reembolso feita pelo solicitante, os dados bancários, a aprovação do gestor, a aprovação orçamentária, a aprovação das políticas de reembolso, e agora o diretor ele pode aprovar ou reprovar a solicitação. Nesse caso, eu vou aprovar. Caso ele decida por reprovar, o motivo tem que ficar obrigatório, vai ficar obrigatório. Pode ver, mas eu vou aprovar. Após a aprovação do diretor, ele segue para a efetuação do pagamento.
setor financeiro pode observar todas as informações anteriores, não podendo editar nenhum dos campos, certo? E preencher o campo atinente às suas informações. Vai carregar o comprovante e vai comunicar ao solicitante da efetivação do pagamento. Com isso, fechamos o ciclo de solicitação de reembolso com valor acima de R$ 5.000, com aprovação do diretor. Você pode visualizar aqui o diagrama, né, as visões do Analytics solicitadas pelo professor, né, que é o número com 9 visões. É o número da solicitação, quantidade de chamadas por solicitante. Eu vou atualizar aqui que eu fiz a solicitação do diretor, né? Deve ir para 47. Podem ver que está alinhado os campos, 47 solicitações. Aqui é 43 com 47. Nós temos os créditos em conta foram 14, Pix 33. Aqui nós temos a situação das atividades que estão em andamento. Aqui nós temos o workflow, o status do workflow, a quantidade de solicitação por mês, certo? Eu posso verificar por dias também, quantas foram feitas em cada dia do mês de julho. Aqui está o valor pago por CPF. Aqui são os tipos de despesas. Essas despesas têm que contabilizar um total de 47 para estar alinhado com o valor demonstrado no dashboard. Vamos fazer uma continha agora: 10, 20, 31, 41, mais 6, 47. Aqui são os registros das solicitações e batendo com 47. É isso aí, professor. Qualquer dúvida, pode perguntar. Desculpe o atraso aí, professor, na entrega, mas eu tive problemas técnicos aqui com um aplicativo de gravação. Tudo bem? Obrigado. Até mais.